Galera, começando aqui mais um Pod Paz. Hoje nós estamos aqui com o professor Leonardo. Professor, pergunta. E aí, Pod Paz? Não só pode, como deve, né? Professor, pois é, estamos aqui mais uma temporada, né, falando um pouquinho sobre o Paz, trazer um pouco do conhecimento sobre o Paz, levar o Paz, né, principalmente para os nossos alunos e alunas de escolas públicas, para conhecer essa prova. É uma prova importantíssima, né, tá chegando aí seus 30 anos já, né, ou seja, já faz um tempinho, e com certeza já mudou a vida de muitas pessoas aqui em Brasília e não só em Brasília, né. Hoje você vê que o PAS ele está aberto, inclusive não só alunos de ensino médio podem fazer o PAS, mas também hoje, né, até estudando, qualquer pessoa pode fazer. É uma prova que é uma prova seriada, então é interessante, assim como vestibular. Mas antes de tudo eu queria perguntar para o professor Leonardo, falar um pouquinho dele, quem é o Leonardo, né, qual é a sua área de formação? Ah, que massa. Primeiro dizer que é um prazer, viu, Rodrigo, estar aqui com vocês. Bom dia, galera. Satisfação em poder falar um pouquinho sobre o PAS. Eu sou o professor Leonardo Castro de Carvalho, né? Tenho 15 anos de sala de aula, 11 na Secretaria de Educação, junto com a rede privada. Sou mestre em ensino de geografia pelo Instituto Federal de Brasília e, no momento, eu estou no doutorado na Universidade Federal de Santa Maria, em geografia também. Sou membro do Laboratório de Ensino e Pesquisas em Geografia e Humanidades da Universidade Federal de Santa Maria, né? E nessa caminhada eu encontrei o Paz, né? E caminhos fizeram com que eu passasse a compor a comissão que elabora os documentos norteadores, né, e de referência do programa. E isso também fez com que o Paz se tornasse meu objeto de pesquisa na dissertação de mestrado, né? Então, a minha dissertação ela fala um pouco sobre o uso das obras audiovisuais para o ensino de uma perspectiva crítica da geografia na educação básica, né, no ensino médio especificamente, sob o olhar dos professores da rede pública de ensino, né? Então, de alguma maneira, o PAS acabou mudando meus caminhos, abrindo possibilidades, abrindo portas, mesmo eu não tendo estudado na UNB, na graduação, né? Mas de alguma maneira também transformou minha vida, assim, em vários Olha aí, aspectos. olha aí que interessante, né. Você vê que você é formado em geografia, né, e fez todo um percurso. Mas antes de tudo eu queria perguntar para o senhor, né, qual foi a primeira vez que apareceu a palavra paz, né, programa seriado da UNB, na sua vida, assim? Qual a sua memória mais antiga sobre o paz? Quando eu fiz ali o ensino médio entre os anos de 2003 e 2006, né? Uhum. Então eu fiz algumas das etapas do PAS, a primeira e a segunda, né? Não fiz a terceira etapa porque, não sei, de alguma maneira eu não achava que a UNB fosse para mim, sabe? E com os 18 anos eu comecei a trabalhar e aí essa questão de trabalhar de dia fez com que eu tivesse que fazer a graduação à noite. E aí eu acabei fazendo na rede privada, né, a geografia na UPS, aqui na Asa Sul, mas tive excelentes professores também. Então essa é a minha memória mais antiga com relação ao PAS, né? Eu fiz as provas ali nos anos de 2004, 2003 e 2004, salvo engano. Não, 2004 e 2005, né? Uhum. Então esse foi meu primeiro contato com o PAS. Mas, enquanto docente, eu tive contato quando entrei na primeira escola em que eu tive a oportunidade de trabalhar com o ensino médio, e aí havia na escola esse movimento, né, de preparação, na rede privada inicialmente, que é muito utilizado como elemento de publicidade, né? Então, de alguma Uhum. maneira, a gente vai sendo estimulado, né, a trabalhar as obras do PAS, a pensar no ingresso dos estudantes, a elaborar simulados que ajudem os meninos a se prepararem, etc. E aí foi que eu comecei a pensar no PAS a partir dessa ótica docente, nas obras enquanto elementos didáticos pedagógicos, né, no ensino da geografia. E aí fui, né, transitando assim ao longo de todos esses 15 anos de docência, sempre pensando em colocar os meninos na UNB por meio do PAS, né? E aí foi no mestrado em que realmente aconteceu de eu me interessar em pesquisar o PAS, né, e entender qual é a profundidade da influência das obras, né, na prática pedagógica dos professores de geografia da rede pública de ensino, né? E aí o bacana foi encontrar que realmente, assim, dentro da estrutura do programa, aquilo que entra mais profundamente na realidade das escolas públicas do Distrito Federal e também privadas, né, são as obras, né, quando elas são utilizadas ali para mediar a construção de conhecimentos, né, e um pouco foi então essa trajetória. Nossa, muito bom, professor, muito bom. Queria perguntar, o senhor tem experiência tanto com o público de colégio particular, quanto do público, né, da escola pública. Isso. Nesse seu reencontro com pais, né, agora como docente, como foi trabalhar as obras? O que que você percebeu, assim, dos adolescentes naquela época, né? O que que você percebeu de diferente ou de igual, né, em questão ao PAS? Assim, a matriz de obras do Paz ela é muito interessante, assim, né, do ponto de vista da linguagem mesmo, né? Ela é uma matriz multimodal, multicultural,
Então, ela permite vários tipos de abordagens interessantes, e aí ela tem vários papéis fundamentais para o desenvolvimento dos Uhum. sujeitos escolares, assim, na minha opinião. Primeiro porque, quando a gente pensa nas obras musicais, nas artes visuais, nas artes cênicas, muitas vezes o estudante de escola pública ele só vai ter contato com esse tipo de expressão artística, com esse tipo de questão que às vezes não faz tanto parte do cotidiano dele, né, de fruição da arte, etc., na matriz do PAS, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma preocupação muito grande em trazer elementos populares, né, de quebrada. Então, a gente tem o rap, a gente tem o reggae, a gente tem uma coletânea de grafites do Cobra, por exemplo, né? Então, existem outras possibilidades, eu acho, assim, que a gente vai acabar entendendo que é interessante no futuro, né, em termos de linguagem, como as HQs e outros Uhum. tipos de linguagens que são muito próximas, né, dos estudantes. Então, ao mesmo tempo que ele permite essa proximidade com o estudante a partir de expressões que ele está acostumado no cotidiano, ela também possibilita esse contato com a arte erudita, com a música Uhum. clássica, com a construção, né, e a evolução da arte, da expressão humana, né? Tanto hegemônicas quanto contra-hegemônicas É. também, né? Até para que a gente consiga fazer essa dialética com os estudantes, né? Porque de alguma maneira a gente vai acabar também falando um pouco, né, nas matrizes sobre a multiplicidade das dimensões do efeito do colonialismo, da colonialidade, do ser, do saber e do poder, né? Então, eu acho que ela tem toda essa potência de trazer múltiplas linguagens a partir de múltiplas perspectivas, abordando questões sociais, históricas, né, espaciais, né, Uhum. especialmente assim no meu caso, que, que acaba sendo um elemento muito rico de práticas transformadoras e significativas para os estudantes. Então, quando você chega e introduz uma aula com uma música e estimula um debate, e daqui a pouco você vincula essa música com Uhum. o audiovisual, a gente acaba conseguindo fazer caminhos muito interessantes, assim, Nossa, socialmente falando, e é sabe? interessante, assim, como você está trazendo, né, o Paz, ele abre um leque gigante, né, tanto de obra erudita, obra popular, e eu acho que a grande questão do Paz, assim, é você, primeiro, é uma prova e na verdade, é uma proposta, não só a prova em si, mas é uma proposta de você ter vários olhares, né, várias matérias ali conjugando, comungando, para você chegar num ponto ali. E aí você trouxe, né, que são várias é um leque aberto, e aí a pergunta que eu faço é: como é que os alunos recebem? Como é que os estudantes, as estudantes receberam, assim, esse leque? Porque o ensino médio é um momento, assim, de fato, que a gente como ser humano, né, a gente questiona muita coisa. É quando a Uhum, gente observa a sociedade, e eu acredito que a gente se observa como indivíduo dentro da sociedade. total. Inclusive isso, paz também traz, né, essa discussão. E aí eu queria perguntar na sua experiência como professor, como educador, como é que foi a recepção dos estudantes? Assim, quando a gente está numa sala de aula, a gente está diante de uma multiplicidade Uhum. de universos ali, né? Que é a mente, a experiência, a trajetória de cada estudante, assim. A gente sempre entende que eles são sujeitos históricos, que trazem conhecimentos cotidianos e científicos acumulados, né? Quando chega ali na primeira etapa do ensino médio, etc. E aí a reação deles às obras é muito também múltipla, né? Dentro desse contexto, porque eventualmente algumas obras elas acabam entrando muito no cotidiano deles, musicais, audiovisuais, né? Que eles realmente se interessam e querem discutir as questões, etc. Mas quando a gente entra em outros tipos de linguagens mais afastados, é preciso um esforço do professor no sentido de fazer os estudantes compreenderem que existem outras formas também, né? E Uhum. trazer essas possibilidades analíticas também para dentro do contexto da formação do estudante, né? E aí, mas a gente também enfrenta o desinteresse com relação a algumas obras, né? E isso, inclusive, nós utilizamos assim na comissão enquanto um termômetro também para verificar, né? Qual é o momento da gente trocar uma obra quando a gente revisita as matrizes, né? Porque quando a gente faz essa revisão, a gente não substitui todas as obras, não surge uma matriz 100% nova, Uhum. sabe? A gente define algumas manutenções, a gente define substituições e, eventualmente, a gente define inserções de obras novas também, né? Que partem de um contexto bem interessante, assim, do ponto de vista democrático, do diálogo horizontal, de Uhum. múltiplas representatividades dentro do grupo, né? E aí isso acaba trazendo à tona todas essas possibilidades, assim. Boa. E na sua experiência, assim, de sala de aula, teve alguma obra que o senhor sentiu que: "Olha, essa daqui realmente, toda vez que eu falava sobre,
havia essa tal reação, né, o positivo ou negativa. Teve alguma obra que chamou muita atenção do senhor observando os estudantes? Olha, cara, historicamente falando, né, por exemplo, considerando obras que já não estão mais na matriz e obras que continuam e etc., eu destacaria algumas sim, com certeza. Por exemplo, Atlântico Negro na Rota dos Orixás, ela sempre Isso. causou muito impacto, né, por trazer essa questão da religiosidade africana em um país estruturalmente racista e que uma das dimensões dessa violência é o racismo religioso. Então, ao mesmo tempo que a gente via muito interesse por parte dos estudantes, também havia muito preconceito mesmo, né, com relação a essa expressividade e eventualmente com as famílias também, Uhum. né, que são mais assim, reacionárias, etc. Então, acho que é uma obra emblemática. Eu não poderia deixar de mencionar Chimamanda também, e Os Perigos de uma História Única, né? Uhum. É um audiovisual muito potente e que assim, dialoga muito com a realidade de boa parte dos estudantes da rede pública, né? Entender que Uhum. essa história única incide sobre os seus corpos, sobre os seus territórios também. E eu acho que os estudantes mais conscientes, eles sempre tiveram uma percepção da potência da obra da Chimamanda, né? Assim como um audiovisual que saiu, né, na última revisão do PAS 2, que era É Preciso Romper com os Silêncios, da Djamila, né? Um diálogo Isso. com ela no TEDx, é, que também era fantástico, assim, né? Uhum. Cota Não é Esmola, da Bia Ferreira. Talvez essa seja uma das mais impactantes, Olha Rodrigo, só. porque a Bia Ferreira, ela tem esse diálogo da revolta, né? De falar Uhum. assim, olha, nasce preto na favela para você ver, né? Eita, muito obrigado. E ela traz, ela joga na cara, assim, de uma maneira muito explícita, né? A violência e as barreiras que se colocam na trajetória do sujeito periférico, no sentido de ter um acesso à educação, a conseguir acessar a universidade. Então, eu acho que correndo o risco de deixar de fora várias também interessantes, Palmares 1999, que Uhum. caiu agora, né, pela primeira vez no País 1, eu acho que é uma obra de uma potência incrível, né, que fala desses silenciamentos, desses apagamentos na historiografia, né, Uhum. na formação do povo brasileiro, da nossa identidade. Então, são obras, assim, potentes e que impactaram muito, assim. Nossa, muito bom. Eu também, como professor de sociologia, quando chega essas obras, chegavam, né, é isso, você percebe no olhar, né, o estranhamento e aquela coisa, como da antropologia, assim, o estranhamento de se ver, talvez, né, e na Sim. adolescência é que pega mesmo, porque é quando você começa a questionar, e aí você vê aquele respirar dos alunos, das alunas, né, "Caramba, tá falando de mim aí", É, né, ela é do outro lado, mas tá falando de mim também, né. sim, Muito totalmente. interessante. E a pergunta, Leonardo, assim, para a gente fechar esse bloco da escola, né? Como é que é trabalhar o PAS na escola? Isso pensando na equipe de professores, de coordenação. Quais são as potencialidades e quais foram as dificuldades que você encontrou no seu percurso para trabalhar o PAS? Do ponto de vista pedagógico, assim, como a gente trabalha com uma matriz de obras que é multimodal, multicultural, ela é uma ampla possibilidade de desenvolvimento dos multiletramentos, Uhum. né? Então, assim, a gente entende a linguagem como esse elemento que faz a mediação entre o sujeito e o conhecimento, né? O Vygotsky, ele fala que a linguagem, ela transforma aquilo que é externo em interno, né? Aham. E aí eu acho que a matriz do Paz, ela tem muito essa perspectiva, né, de tornar interno aquilo que é externo por meio dessas múltiplas linguagens. Então, isso também funciona muito bem na perspectiva de construção de sequências didáticas interessantes, que não usam sempre o mesmo recurso. Então, como eu mencionei anteriormente, a gente começa com uma música, a gente relaciona ela com uma obra audiovisual, a gente junta os meninos e faz uma releitura de uma peça teatral. Então, tudo isso tem uma potência muito grande, porque promove um estímulo multissensorial no sujeito, né? E eu acho que Uhum. quanto maior for é, essa multissensorialidade explorada na prática pedagógica, eu acho que o conhecimento ele se torna mais significativo, né? E Uhum. principalmente quando o sujeito, especialmente o periférico, ele se vê dentro dessas obras, a sua realidade, por exemplo, que eu não tinha mencionado antes, né? A cidade é uma só, né? Sim, Adley. E aí é uma pergunta provocativa, né? Nós sabemos que a cidade não é uma só. E aí ele traz essa perspectiva. Então, o sujeito de Ceilândia, ele fala, pô, eu moro num gueto, né, cara? Eu moro num Uhum. ambiente de segregação socioespacial. E ele passa a se entender como um sujeito periférico, né? Então, isso tem uma potência muito grande. Agora, quando a gente entra na perspectiva das escolas, tanto públicas quanto privadas, né? Já que eu vivo essas duas realidades,
É uma coisa dialética, assim, muito interessante, porque ao mesmo tempo que é um elemento de tensionamento, né? Tendo em vista até o momento de polarização que a gente vive, né, na sociedade brasileira. Então, o que que acontece? Algumas obras, por exemplo, obras que trazem autores transexuais, como Atriz, como Lineker, Uhum. quando a gente traz a religiosidade africana, quando a gente traz determinadas discussões para dentro da escola, eventualmente famílias vão se sentir, né, de alguma maneira afrontadas dentro daqueles princípios ali que eles entendem que são importantes para eles, e isso gera algum tensionamento com a escola, com os professores e etc. Mas ao mesmo tempo a obra estando no Paz, e a gente na comissão a gente tem muito essa visão assim de trazer e colocar dentro da sala de aula essas discussões que são importantes para a transformação da sociedade, né, para construir um outro mundo possível, digamos assim, por meio da educação. Estando no Paz, a gente respalda os colegas, Uhum. né? Então, eventualmente, aquele colega que, se por iniciativa própria pegasse um Atlântico Negro na Rota dos Orixás e colocasse, pudesse até mesmo perder o seu emprego numa escola, sei lá, né, particular, de cunho religioso, etc. A obra estando no Paz existe uma justificativa, né? Porque, olha, eu estou trabalhando essa obra porque eu quero colocar esse estudante dessa escola dentro da Universidade de Brasília. E isso é importante para a publicidade da instituição. Então, também, ao mesmo tempo que tensiona, protege, respalda, Aham. justifica, legitima, né? Nossa, é muito interessante ter esse respaldo, né? Por conta do momento. Porque, assim, gente, falar sobre questão racial, falar sobre N questões no Brasil, a gente tem que dialogar, tem que haver esse diálogo, né? Infelizmente está nesse momento, mas é isso, não é nada fora da caixinha, é nossa realidade, é nossa vida. Eu acho interessante, uma vez eu estava dando aula para uma turma de primeiro ano, primeiro dia de aula, né? Conversando com os meninos e as meninas, aliás, no segundo ano. Aí no primeiro ano eles falaram que era outro professor, e esse professor estava falando com eles sobre Exu, né? E eles assim, mega assustados, o professor falava sobre Exu, e ele foi demitido, né? Aí eu pensei, tentando entender o que que era exatamente, o que que aconteceu? O professor trouxe uma música do Baco Exu do Blues, que é um cantor. E aí a música para trabalhar a questão racial mesmo, né? E aí na capa do CD dele, né, do disco dele, do álbum, tava escrito Exu, né? E a galera já olhou assim, já com outros olhos. Ou seja, essa questão do preconceito racial, preconceito de gênero, né? E tudo que rodeia a gente tem que ser dialogado, porque para se tornar uma nação e um país de fato, a gente tem que dialogar sobre isso, né? Sim. E é interessante como o país ele também está dentro, né, dessas possibilidades de dialogar, né? Num momento muito crucial que é a adolescência, né? E aí, professor, para a gente entrar numa outra parte, eu queria perguntar para o Leonardo. Como é que foi o educador Leonardo, né, que fez a prova do PAS até o segundo ano, depois voltou ali a reencontrar essa prova como educador, e aí como é que foi esse encontro do PAS como pesquisador? Então, eu em 2021 eu fui convidado, eu trabalhei durante um tempo como formador numa unidade de educação básica de uma das regionais, né, que é a Regional de Uhum, Sobradinho. Então, uma das minhas funções era dar formações para os professores, né, em diversas áreas, assim. Então, eu explorei muito a perspectiva da avaliação, para as aprendizagens, etc. E isso acabou levando a um convite da parte de participar da redação do currículo do ensino médio uhum, atual, né? Então, eu sou um dos professores que participaram dessa construção curricular, né? E depois de toda aquela questão do novo ensino médio, aquela situação toda, a gente entendeu que era importante aproximar o currículo da escola pública do Distrito Federal com a matriz do PAS, que estava naquele momento sendo revisitada, né? Então, a galera da diretoria de ensino médio, uns colegas que participaram comigo da redação do currículo, me indicaram para participar das comissões do uhum, PAS. Primeiro a de documento norteador, então eu ajudei a escrever esse documento norteador atual, as matrizes de referência e o documento norteador, e na sequência das obras, né? Então, a minha presença foi uma indicação da Secretaria de Educação para fazer essa aproximação entre o currículo e a matriz. E aí a gente conseguiu fazer isso. Assim, eu acho que um dos avanços dessa geração do PAS, que hoje a gente vivencia, é exatamente a gente ter reinvertido uma lógica que nos parece muito mais interessante, né? Que era, ao invés da matriz do PAS ser vista como uma forma de currículo dentro do contexto escolar, o currículo inspirar a matriz do PAS, uhum. né? Então, isso era uma forma de, dentro da construção dos documentos norteadores e normativos da educação básica, da gente reinverter a lógica e aproximar o caminho do estudante da rede pública
com relação à universidade pública de qualidade, sabe? E aí a experiência de estar dentro das comissões, escrevendo e pensando, por exemplo, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, que norteia o nosso currículo, da psicologia histórico-cultural do Vygotsky, e na construção dos objetivos de aprendizagem que hoje estão na matriz do PAS, e também a indicação de obras e a defesa pedagógica da presença dessas obras na matriz, fez com que eu me interessasse no campo das linguagens na educação geográfica. E aí isso acabou se tornando o meu projeto de pesquisa no mestrado. E aí, entendendo a relevância, a profundidade, né, do PAS no cotidiano do ensino de geografia no Distrito Federal, eu acabei seguindo esse caminho de pesquisar de que maneira que as obras audiovisuais do PAS elas podem servir como uma possibilidade do ensino de uma perspectiva crítica da geografia no ensino médio e uma análise assim do olhar dos professores da rede pública que estão em regência de classe sobre de que maneira que eles dialogam com essa estrutura que é o PAS, né? Se eles conhecem, se eles usam as obras, se eles acham que elas são relevantes no contexto de um ensino crítico, na formação de cidadãos críticos, né? Então, foi isso que acabou me Olha, levando assim para a pesquisa e e o PAS enquanto objeto de estudo, assim. olha só, e olha como é interessante, né? Sua área de formação é geografia, a sua pesquisa de mestrado já vai abordar a questão do audiovisual, né? E como é que esse audiovisual é trabalhado pedagogicamente, né? Uhum. E é bem interessante, porque você pensa assim, são áreas diferentes. Hoje a gente pensa, vou escolher comunicação social, vou escolher geografia, vou escolher sociologia, vou fazer. Gente, nada fica numa caixinha só, né? A possibilidade que a gente tem, tanto no campo da pesquisa quanto no campo do trabalho, né, de abordar, né, e usar mais como conhecimento e como habilidades aquele conhecimento que a gente teve ali na graduação, e a gente vai mergulhando na vida, né? Interessante, né, Exato. trazer essa questão do audiovisual. E aí, falando da sua pesquisa, né, pensando que, pô, gente, eu acho que já recomendo para vocês, se você está estudando para o PAS, se você é educador, educadora, coordenador, coordenadora, eu acho que, né, já pode pegar o link da pesquisa do professor para dar uma lida, porque, de fato, bem interessante. Estava trocando uma ideia aqui com ele, e eu queria que você trouxesse, Leonardo, assim, os principais pontos assim que você observou, né, durante a pesquisa. Foi uma oportunidade muito interessante de fazer, primeiramente, esse diálogo entre o currículo em movimento do Distrito Federal, os documentos norteadores e as bases teóricas da perspectiva crítica do ensino da geografia. Então, acho que essa tessitura ela gerou um capítulo assim, muito interessante em refletir sobre o que é a pedagogia histórico-crítica, né? Qual que é a importância de fazermos uma escolha com relação à teoria do currículo, o que isso significa, sacou? Significa fazer uma escolha com relação ao entendimento de para que serve essa educação, certo? Qual que é o papel dessa educação dentro de uma sociedade? E quando a gente opta pela pedagogia histórico-crítica, a gente entende que a educação ela tem um papel transformador, Uhum. né? Nosso currículo é muito freiriano também, né? Então a gente acaba vertendo muito por essa lógica. E o PAS, mesmo estando estruturado sobre a lógica da teoria do currículo por competências, que aí tem uma base histórica mais tradicional, de uma educação voltada para a formação de uma mão de obra crítica, etc., lá do início do século XX, ela integra elementos importantes, junto com a própria perspectiva das competências, né, que também evoluiu nesse sentido historicamente, mas que promove pontes importantes entre os documentos curriculares da Secretaria de Educação e a matriz, Uhum. né? Principalmente com relação à intencionalidade e à percepção da formação de um sujeito que seja capaz de transformar não só a própria realidade, mas também essa coletividade, se entender enquanto sujeito coletivo, né? Uma outra parte importante, assim, interessante da dissertação é exatamente esse diálogo entre a linguagem audiovisual, essas juventudes que hoje habitam, né, a educação básica, e o ensino de geografia em uma perspectiva crítica. Então, esse diálogo ele também foi muito interessante de se fazer dentro do contexto da dissertação e me permitiu, inclusive, fazer relações assim importantes relacionadas ao estímulo multissensorial, né, ao entendimento da linguagem audiovisual como uma linguagem que dialoga com a velocidade, né, da sociedade, digamos, pós-moderna, né? Que é essa sociedade que rompeu com com a sucessão dos acontecimentos e ela é muito mais simultânea, digamos Isso. assim. O David Harvey, por exemplo, ele fala num livro que o audiovisual é uma das linguagens mais importantes para se trabalhar questões socioespaciais no contexto dessa modernidade, dessa pós-modernidade que a gente vive, né? Então, assim, foi um diálogo bem interessante.
e fazer a pesquisa em si, passando pelas 14 regionais de ensino e entrevistando professores que estão em sala de aula, né? E perceber a profundidade da influência do PAS no contexto da prática pedagógica do professor de geografia na rede pública, Uhum. né? Mas sempre pensando que se na geografia é assim, provavelmente em todas as disciplinas também são, né? Eu falo da geografia porque foi meu recorte de pesquisa, Aham. então isso eu posso afirmar porque eu tenho dados, né, que eu Boa. coletei nesse sentido. Agora, vivendo, né, empiricamente na escola, a gente vê que isso acontece em todas as áreas, né? E lendo também as dissertações de outras pessoas importantes, assim como minha amiga de diretoria, que é a professora Liege, Liege dos Reis, que é a referência, né, da música no Uhum. PAS, no Distrito Federal. Na dissertação dela, ela fala sobre a música, sobre as obras musicais e o impacto delas na educação, no ensino médio do Distrito Federal. Então, tudo isso me fez concluir que o PAS ele é um elemento potente de transformação social, né, e que ele tem uma influência profunda nas práticas docentes no ensino médio do DF, assim. Uou, isso não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. Que a prova do PAS ela tem essa realidade, não é só uma prova, um vestibular para fazer, não é só um decoreba, né? Não é você decorar ali uma fórmula, decorar ali. Gente, a prova do PAS ela é multi, assim. E até nesse ponto, você vê que ela gera impacto tanto no estudante, mas até na própria gestão pedagógica, né? Sim, Desde total. do educador, da educadora, até a própria gestão escolar e até uma secretaria de educação. E hoje no doutorado, o tema continua ou não? Então, o PAS, ele me fez ter um contato mais profundo com a perspectiva decolonial, né, Uhum. nas ciências sociais, entre elas a geografia, né. Então, hoje eu continuo no campo das linguagens, das práticas multiletradas, mas a minha pesquisa de doutorado ela está mais relacionada à perspectiva decolonial e à análise de como a geografia, e aí eu posso mencionar inclusive a história, a Uhum. sociologia, elas serviram ao longo dos séculos para esse projeto de poder que começa com o colonialismo e que, com o fim do colonialismo, se reproduz no tempo e no espaço por meio da colonialidade, né? E aí eu vou tensionar, obviamente, esse papel e no entendimento de que se a geografia ela serviu, né, para esse contexto, então ela também tem que ter o compromisso em transformar essa realidade, em romper com essa lógica, a partir da perspectiva decolonial na educação básica, né? E aí, falando que um dos caminhos possíveis e interessantes são as práticas multiletradas, é visar os multiletramentos nos estudantes a partir da geografia, sabe? Então, a minha tese de doutorado, ela está propondo uma ampliação da estrutura daquilo que a gente entende na geografia como pensamento geográfico. O Uhum. pensamento geográfico ele tem uma estrutura que é a cognição humana, os conceitos basilares, a epistemologia, a ontologia da geografia Uhum. e as representações que o ser humano faz do espaço e as linguagens que a gente utiliza para fazer essas representações. Uhum. Então, mobilizar tudo isso é construir um raciocínio geográfico, é entender o porquê que um fenômeno acontece num lugar e não acontece no outro. Contudo, quando a gente observa essa estrutura e vai analisar os conceitos básicos da geografia, eles são eurocentrados. Se a gente vai olhar as representações, também são eurocêntricas. E aí eu já venho publicando nesse sentido, né, confrontando um pouco essa lógica. Alguns colegas também já vêm contribuindo com isso, descolonizando, digamos assim, os conceitos basilares, trazendo espacialidades indígenas, Uhum. quilombolas, etc. E a meu foco são nas representações e nas linguagens. Assim, já que colegas já estão trabalhando aqui nessa parte epistemológica, ontológica, eu fui para o caminho das linguagens, das representações, e aí estou trilhando essa lógica, assim, inclusive sendo orientado por uma grande referência no Brasil na perspectiva dos multiletramentos em geografia. Por isso que eu faço Uhum. doutorado na Universidade Federal de Santa Maria, né, que fica no Rio Grande do Sul, e não faço aqui na UNB, por exemplo, né. Boa. É interessante esse tópico, né? Até queria, se pudesse falar o nome da sua orientadora, seu orientador, até para a gente pesquisar, quem tiver mais interesse. Então, é a professora Natália Lamper Batista. Uhum. Ela é professora adjunta, né, do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Maria. Ela é líder do Uhum. laboratório que eu faço parte, que é o Laboratório de Ensino e Pesquisas em Geografia e Uhum. Humanidades, que é o LEPEGO, né? E o meu co-orientador é o professor Pedro Spode, né, que é ele é pós-doutorando na Universidade Federal de Santa Maria e é um geógrafo miltoniano, assim, que tem agregado com uma profundidade incrível, assim. A gente está trazendo um pouco da contribuição do Milton Santos, analisando a obra do Milton Santos como uma forma de genealogia do pensamento decolonial Uhum. latino-americano na geografia, mesmo que ele não tenha usado esse termo, assim, né? Boa. Porque não existia na época ainda, Nossa, é sabe? interessante assim, né? Porque a gente está num podcast, né, que é relacionado ao Jovem de Expressão, que é um programa que tem aqui em Brasília, lá na cidade de Ceilândia. E é interessante que você. Aqui a gente está no estúdio, e aí quando eu olho aqui para a equipe que faz parte, né, que está aqui gravando a gente,
A galera que está aqui foi aluno do Jovem Expressão ou são professores do Jovem Expressão, que vieram de um território periferizado que é Ceilândia, e aí é interessante com a sua pesquisa porque o audiovisual ele é muito potente, né, para discutir o território. É muito bom quando você vê um estudante chegando no jovem para fazer uma oficina de audiovisual, aprender a mexer numa câmera, aprender a fotografar, e aí nesse momento também eles e elas estão tendo contato com si próprio, né. Tô ali Sim, fotografando na feira de Ceilândia, é interessante como eles começam a trazer essa questão da própria identidade, e aí Ceilândia também tem uma questão bairrista, porque realmente a identidade ceilandense é forte, mas só para poder a gente, digamos, concretizar o que você está trazendo, né, essa questão do território, a questão da identidade, e a questão do audiovisual, como essa tríade, assim, forma coisas interessantes para dentro sim, do campo da pesquisa, não só para ser pesquisado, mas para como gerar pesquisa também a partir desse olhar, né. sim, sim. E aí, professor, para a gente já chegar ao final, já ir finalizando, é interessante como a gente vê, né, que as obras do Paz não são escolhidas ao léu, né, não é que você Sim, joga sim. aqui: "Ah, vou escolher aqui uma obra", não é assim. E eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, né, para os estudantes, para os professores e professoras que estão acompanhando aqui o podcast, como que é a escolha de uma obra do Paz? Eu acho interessante, assim, porque para entender um pouco dessa lógica é necessário pensar na origem do PAS e qual que é a função dele dentro da universidade, do porquê que ele foi pensado, né? A UNB ela é uma universidade pioneira em pensar formas alternativas de ingresso ao vestibular tradicional. Exatamente entendendo que o vestibular tradicional ele tem bases elitistas, ele coloca barreiras para os sujeitos periféricos, né? É visto como um momento estanque de avaliação que define muita coisa na trajetória dos estudantes, e a gente vive num país em que o ingresso ou não numa universidade ela tem consequências profundas na condição social em que o sujeito pode construir na sua trajetória. E o PAS, em 1996, ele foi pensado como um elemento de democratização, e assim ele continua até hoje. Né? Ele guarda essa identidade até hoje, que é essa aproximação do estudante da escola pública, especialmente, da Universidade de Brasília. Tá? Então, essa perspectiva de pensar o PAS enquanto um elemento democratizador vai levar a gente para a seguinte conclusão. O PAS ele faz isso através da valorização da trajetória escolar do estudante no ensino médio. Por isso que ele é seriado. Então, o estudante ele passa pela primeira série do ensino médio e, ao final da primeira série do ensino médio, ele é submetido a uma avaliação que tem todas essas características epistemológicas de ser decolonial, de ser comprometida com a transformação social, com a educação antirracista, com Uhum. a perspectiva da população LGBTQIA+, etc. Né? É, e isso acaba fazendo com que, através da questão da valorização da trajetória, ele já seja um elemento de democratização. No entanto, essa democratização ela é mais profunda. Por quê? Porque ela surge a partir de um diálogo horizontal, democrático, entre a Universidade de Brasília e a educação básica, tanto pública quanto privada. Né? Uhum. Então, a Comissão do PAS, atualmente, ela já mudou de algumas nomenclaturas dentro da UNB, né, da Organização Administrativa da UNB, mas atualmente o PAS está dentro do guarda-chuva, digamos assim, do Decanato de Ensino de Graduação, que é o DEG. Né? Dentro do DEG tem uma diretoria de ingresso e inovação chamada DIEEG, cuja a diretora é a professora Juliana, uma pessoa incrível, super comprometida com o PAS e com a entrada do estudante da escola pública, né? E também formado por professores da rede pública, representantes da rede pública e professores que atuam na rede pública. Né? Eu sou um dos representantes da Secretaria de Educação, junto com a professora Liege, atualmente. Mas nós temos outros colegas da rede pública e colegas também que atuam na rede privada. Então, essa comissão, ela tanto elabora os documentos norteadores do PAS, nessa perspectiva mais teórica, né, e de identidade pedagógica, e ela também faz a escolha das obras, né? Só que essa escolha ela não é uma escolha feita por esse grupo de professores apenas, né? A gente até tem a condição de fazer indicações e à medida que a gente dialoga e defende elas, a gente pode ter essa obra presente na comissão, na matriz, desculpa, mas a gente tem também o processo de consulta pública, onde qualquer pessoa no Distrito Federal pode indicar obras para a comissão. Né? E aí qual que é o nosso trabalho enquanto comissão?
é analisar essas obras indicadas pela consulta pública e perceber se elas dialogam com a matriz de competências e habilidades do PAIS 1, com os objetos de conhecimento, com a intencionalidade pedagógica, né? Se essas obras elas são de livre acesso, porque isso é um princípio importante para a escolha de obras, né? Se ela tem livre acesso para os estudantes, se ela tem relevância pedagógica, se ela tem relevância social, sabe? Se ela está comprometida com uma perspectiva decolonial e transformadora. Então a gente faz essa análise e defere ou indefere a entrada dessas obras que vêm pela consulta pública, né? E aí, no final das contas, a gente tem essa construção que parte desse diálogo importante entre a UNB e a educação básica, a partir de uma comissão que vota democraticamente cada indicação. Então, cada obra que está ali no PAS, ela é uma obra que foi defendida teoricamente, que foi analisada por pessoas de todas as áreas de conhecimento, professores que têm pós-graduação, são mestres, doutores, pós-doutores, ou que têm uma larga experiência, não tem pós-graduação, mas tem uma trajetória incrível e muito rica, né, de repertório no cotidiano da educação básica. E essa matriz como um todo, ela é fruto desse diálogo, né, democrático, assim, entre esses entes, né, digamos assim. E, e as obras, elas são muito importantes, né, para os estudantes. Eu queria muito deixar isso claro também para quem está assistindo a gente. Uma preparação para entrar no PAS, ela precisa passar por uma análise bem cuidadosa e rigorosa das obras, né, porque as obras, elas têm um papel que não é apenas, apesar de ser um papel também transformador, que é servir de recurso didático-pedagógico e para trazer discussões dentro da educação básica de temas estruturais, mas ela tem também esse papel de ser o elemento contextualizador das questões do exame, né? Então nós temos, por exemplo, a temática Cerrado, né? Que é muito presente na matriz pela nossa própria identidade serratense aqui do Distrito Federal. Ele sabe que a questão ela não é 100% de certeza que ela vai cair relacionada a uma obra, mas se cair vai ser relacionada na primeira etapa com a obra O Cerrado Tá Morrendo. Então isso conduz um pouco do trabalho, né, e aumenta a probabilidade de o uso dessa obra se transformar de fato numa ferramenta importante para o aluno conseguir ingressar na universidade, né? Então, é isso, assim. E uma outra coisa que eu acho que é importante, né, a gente refletir nesse final de diálogo nosso, é que para o estudante da escola pública, Rodrigo, não existe outra porta mais ampla do que o PAS. Eu acho muito importante que professores e alunos tenham essa consciência. E visitando as escolas, que é um pouco do trabalho que eu faço na diretoria de ensino médio, a gente percebe que em muitas localidades ainda há uma ideia muito superficial do que é o PAS, né? Então, se você for analisar a lógica da distribuição das vagas, né? 50% das vagas da UNB só são acessíveis pelo PAS. E dessas vagas, 50% delas só para estudantes de escolas públicas competindo entre si, né? Fora as outras camadas, que são as políticas afirmativas, como as cotas raciais, né? E etc. De maneira que não há outra porta mais ampla do que o PAS. E também com isso não quero dizer, galera, que vocês não devam se preparar para o Enem ou para outras provas que são importantes para vocês. Eu acho que para o estudante periférico, quanto mais ele explora as possibilidades, maior é a probabilidade dele conseguir ingressar, né? E as políticas públicas estão aí para isso, né? Isso aí. ProUni, outras, o SISU, né? Outras possibilidades aí. Nossa, reforçar isso, assim, de fato, o PAS é uma grande porta, assim. E é uma porta que é seriada, né? Você vai dosando ali a dose, em vez de pegar um vestibular que você pega desde o conhecimento do ensino fundamental até o conhecimento que você vê só na faculdade, né? Sim, Reforçar, né, como o professor trouxe aqui, a questão da escolha da obra, né? Não é um professor, uma professora da UNB que chega e pá, essa aqui vai ser a obra, mas tem todo um processo de consulta pública, né, para educadores, para a população, provavelmente por meio do site, né, que faz essa consulta. E isso demonstra o quanto que a prova ela é democrática, né? Uma prova que não está estanque em um momento só, ela muda com o passar do tempo e vai acompanhando também o processo, né? E muito bom. Professor, antes da gente chegar ao final, eu queria só um momentozinho para a gente refletir. Ouvindo o senhor aqui, né, a gente vê que foi um estudante, né, que fez ali a prova do PAS 1, a prova do PAS 2, virou educador, né, na geografia, o que seu campo de atuação, foi fazer um mestrado pesquisando PAS, doutorado, também tem um pouco da influência do PAS, digamos assim, não é o PAS em si, mas tem um pouco da sim, influência, total. e hoje o senhor atua, além das escolas, na Secretaria de Educação. Isso. E eu queria muito que o senhor observasse um pouco o Léo, que provavelmente estava lá no segundo ano e que não pôde fazer a prova do PAS no terceiro ano. Olhando para ele hoje, assim, e toda essa trajetória que você teve, se você pudesse voltar no tempo, o que que você falaria para ele?
Ah, eu falaria, investe aí no Paz. É, porque a adolescência é uma fase complicada, né? E de alguma maneira eu achava que a UNB era um pouco inacessível, assim. Eu não tinha tido um bom resultado no Paz 1 e naquele momento da minha vida eu não estava tão comprometido com a educação como eu poderia estar, né? Digamos assim. Então, eu deixaria claro para esse Léo lá do início dos anos 2000 que a educação, a pesquisa, a universidade pública, ela está aí para todos, né? E que longe de um diálogo meritocrático, né? Mas a gente precisa entender a nossa condição enquanto sujeito periférico e traçar estratégias para romper com essas barreiras que o sistema impõe contra o sujeito periférico a partir da sua condição econômica, social, racial, corpórea, de maneira geral, né? E eu deixaria claro para aquele Léo que valeria a pena, assim, investir mais, tanto na educação quanto no compromisso de entrar na Universidade de Brasília, sabe? Hoje eu tenho uma relação com a universidade muito interessante, assim, de colaboração, né? Eu sou convidado para participar de mesas, de podcasts, etc. E de construir esse documento, que é um documento importante para a universidade. Sou apaixonado pela UNB, mesmo nunca tendo tido aula na UNB, nunca tendo tido essa relação institucional enquanto discente na UNB, né? Mas, ao mesmo tempo, esse caminho na pesquisa, ele foi construindo relações dentro da universidade que permite esse diálogo e essa relação tão bacana que hoje eu tenho, assim, de poder contribuir de alguma maneira para a aproximação do estudante periférico da universidade pública, assim. O compromisso social, o compromisso em formar sujeitos que possam ver o espaço, né, como tem uma geógrafa muito, muito importante, que é a professora Doreen Massey, que ela tem um conceito de espaço interessante, assim como um encontro de trajetórias e a possibilidade da coexistência da multiplicidade. E é isso que eu quero influenciar dentro da matriz do PAS, dentro da comissão, que é colocar uma comissão dentro uma matriz de obras dentro das escolas que contribua para que o espaço, ele de fato seja essa possibilidade de coexistência da multiplicidade, assim. Uou, isso não é qualquer coisa. A gente agradecer aqui ao professor Léo, tá bom? A gente vai deixar o contato dele aí, seu Instagram e tudo mais. Obrigado por esse tempo com a gente aqui. Eu acho que, né, esse episódio é importantíssimo para você acompanhar aí como educador, como educadora, como professor, professora e estudante, tá bom? Paz, é o que o professor trouxe aqui, é uma trajetória longa, a vida é fluxo, né? Dá para ver É, pelo relato do professor aqui. E é isso, gente. Não perca o nosso próximo episódio e a gente fecha aqui hoje com o professor Leonardo. Obrigado, Léo. Obrigado, Rodrigo. Prazerzão. Um abraço, galera. Satisfação estar aqui com vocês.